Ela tremia diante dele, o coração disparado, a respiração curta. Tem certeza disso? Perguntou o milionário, olhando fundo em seus olhos. Aos 18 anos, ela se entregou pela primeira vez, mas jamais imaginaria o que ele faria depois daquela noite. Comente. Você acredita que uma única noite pode mudar toda uma vida? Curta se acha que o amor verdadeiro transforma até as feridas mais profundas. Inscreva-se para não perder histórias que vão prender você do início ao fim. O salão resplandecia sob os cristais do lustre imenso, cada faceta refletindo a luz dourada que banhava os convidados em suas roupas caríssimas. O ar estava impregnado de perfumes franceses, misturados ao aroma de champanhe Dom Pérignon, que circulava em taças de cristal. Sofia sentia o cheiro penetrante da cera de abelha que deixava o piso de mármore reluzente sob seus pés descalços. Seus sapatos velhos haviam se despedaçado na correria da preparação. Seus dedos tremiam ao segurar a bandeja prateada, repleta de canapés delicados. O peso parecia multiplicar a cada passo, e o suor frio escorria por suas costas sob o uniforme emprestado que pendia frouxo em seu corpo magro. Aos 18 anos, Sofia carregava nos ombros a responsabilidade de ajudar a mãe, Dona Marta, que trabalhava há 15 anos como faxineira para eventos de alta sociedade. "Cuidado, menina! Essas bandejas custam mais que seu salário de um ano!" gritou a coordenadora. Uma mulher de meia idade com cabelos presos em um coque apertado que fazia sua testa parecer esticada. Suas unhas vermelhas brilhantes apontavam para Sofia como garras ameaçadoras. O coração de Sofia disparou. Ela podia sentir o sabor metálico do nervosismo na boca enquanto navegava entre os grupos elegantes. Mulheres de vestidos longos que sussurravam sobre viagens à Europa, homens de smoking que riam alto demais enquanto fechavam negócios milionários. Ela era invisível para eles. Apenas mais uma peça da decoração, como os arranjos de orquídeas brancas que decoravam cada mesa. Do outro lado do salão, encostado em uma coluna de mármore, Henrique Albuquerque observava tudo com seus olhos cor de âmbar. Aos 32 anos, ele havia construído um império imobiliário, mas nenhuma conquista o fascinava tanto quanto a pureza que via naquela menina de cabelos castanhos soltos, que contrastavam com a sofisticação artificial ao redor. Havia algo em seu olhar, uma luz genuína que ele não via há anos naquele mundo de aparências. Sofia seguiu em direção ao grupo próximo à varanda, onde as esposas dos empresários mais poderosos da cidade exibiam suas joias como troféus de guerra. O tapete persa sob seus pés era macio como veludo, mas ela sentia como se caminhasse sobre cacos de vidro. Cada passo era uma oração silenciosa para que nada desse errado. "Olha só que gracinha! A filhota da faxineira também está trabalhando hoje", comentou Valéria Monteiro, esposa do dono da maior construtora da região. Sua voz tinha o tom meloso que escondia veneno, e o colar de pérolas em seu pescoço balançou quando ela inclinou a cabeça com falsa simpatia. As outras mulheres riram, um som cristalino e cortante como o tilintar das taças. Sofia sentiu suas bochechas queimarem, mas manteve o sorriso trêmulo nos lábios. Ela precisava desse dinheiro. Sua mãe estava no hospital há uma semana e as contas se acumulavam como uma montanha impossível de escalar. "Ela é igualzinha à mãe. Nasceu para servir, não é mesmo, querida?" acrescentou outra mulher, ajeitando os diamantes que brilhavam em suas orelhas como estrelas frias. O aperto no peito de Sofia se intensificou. Ela podia sentir o cheiro doce e enjoativo do perfume Chanel No. 5 que emanava do grupo, misturado com o aroma de poder e crueldade que parecia impregnado em suas peles bem cuidadas. Suas mãos começaram a suar, fazendo a bandeja escorregar ligeiramente entre seus dedos. Henrique franziu as sobrancelhas. Algo dentro dele se revoltou ao ver aquela cena. Havia uma dignidade silenciosa na postura de Sofia,
que contrastava brutalmente com a vulgaridade disfarçada de elegância das outras mulheres. Ele se afastou da coluna, mas permaneceu observando, como um leão estudando sua presa. Desculpe, preciso passar, murmurou Sofia, tentando contornar o grupo. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, quase um sussurro abafado pelo burburinho da festa. Claro, querida, mas cuidado para não derrubar nada. Sabemos como vocês são. Desajeitadas, riu Valéria, dando um passo proposital na direção de Sofia. Foi nesse momento que tudo desmoronou. O salto fino de Valéria se chocou contra o tornozelo de Sofia, que perdeu o equilíbrio. A bandeja voou de suas mãos como se tivesse ganhado vida própria, e os canapés se espalharam pelo chão de mármore em um espetáculo de humilhação completa. O som do metal batendo no piso ecoou pelo salão como um tiro, fazendo todas as conversas cessarem instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Centenas de olhos se voltaram para Sofia, que estava ajoelhada no chão, tentando desesperadamente juntar os pedaços de comida espalhados. Suas lágrimas pingavam sobre o mármore frio, criando pequenas poças que refletiam as luzes do lustre como espelhos quebrados da sua dignidade despedaçada. Eu sabia! Gente como você só serve para estragar a festa, berrou Valéria, sua voz ecoando pelo salão como um chicote. Olhem só! Não consegue nem carregar uma bandeja direito! É por isso que pobres devem ficar em seu lugar. As risadas explodiram ao redor de Sofia como bombas de humilhação. Ela sentia o cheiro acre da própria vergonha misturado com o aroma dos canapés destruídos no chão. Suas unhas raspavam contra o mármore enquanto tentava recolher cada migalha, cada pedaço da sua humilhação pública. Henrique cerrou os punhos. A raiva fervia em suas veias como lava vulcânica. Ele havia visto muita crueldade em seus anos de negócios, mas nunca algo tão desnecessário, tão sádico. A maneira como Sofia tentava se recompor, mesmo destruída, tocou algo profundo em sua alma que ele pensava ter perdido há muito tempo. Alguém tire essa menina daqui antes que estrague mais alguma coisa, gritou outra mulher, agitando o leque como se Sofia fosse um inseto indesejado. Sofia levantou os olhos por um instante, e seu olhar encontrou o de Henrique através da multidão. Por uma fração de segundo, ela viu algo diferente naqueles olhos dourados. Não era pena, não era desprezo. Era uma fúria silenciosa que ardia como fogo líquido. Mas ela não tinha tempo para decifrar aquele olhar. Precisava sair dali antes que a humilhação se tornasse ainda pior. Me desculpem, balbuciou, sua voz quebrada por soluços contidos. Ela se levantou cambaleando, as pernas fracas como gelatina, e correu em direção à saída de serviço, deixando para trás um rastro de sussurros venenosos e risos cruéis. Henrique permaneceu imóvel, mas seus olhos acompanharam cada passo da fuga de Sofia. Quando ela desapareceu pela porta dos fundos, ele sentiu como se uma parte da luz do salão tivesse sido sugada junto com ela. O gosto amargo da injustiça se misturou com o champanhe em sua boca, e pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente presente naquele mundo que havia construído, mas do qual já não fazia parte. Eu era apenas uma empregada, pensou Sofia enquanto corria pelos corredores gelados que levavam ao jardim. Mas o olhar dele me fez sentir algo inexplicável. O ar noturno cortava a pele de Sofia como lâminas geladas, mas ela nem sentia o frio. Suas lágrimas haviam se transformado em soluços silenciosos que faziam seu corpo inteiro tremer. Ela se refugiou atrás de uma fonte de mármore no jardim, onde as rosas brancas exalavam um perfume doce e melancólico que contrastava com a amargura que tomava conta do seu peito. A água da fonte murmurava suavemente, um som consolador que parecia sussurrar que tudo passaria. Suas mãos ainda tremiam quando ela as mergulhou na água fria,
tentando lavar o cheiro de humilhação que parecia grudado em sua pele. O reflexo da lua cheia dançava na superfície, fragmentado por suas lágrimas que caíam como chuva de prata. Sofia fechou os olhos e inspirou profundamente, sentindo o aroma de jasmins que floresciam na escuridão. Uma fragrância que sua mãe sempre dizia ter o poder de curar corações partidos. "Por que tem que ser sempre assim?" murmurou para a noite, sua voz se perdendo entre o sussurro das folhas balançadas pela brisa. "Por que elas precisam nos humilhar para se sentirem superiores?" O som de passos sobre o cascalho do jardim fez seu coração disparar. Sofia se encolheu ainda mais atrás da fonte, rezando para que fosse apenas um segurança fazendo sua ronda. A última coisa que precisava era de mais humilhação. Mas os passos eram diferentes, mais lentos, mais cuidadosos, como se a pessoa não quisesse assustá-la. "Não precisa se esconder", disse uma voz masculina, profunda e surpreendentemente gentil. "Eu vi o que aconteceu lá dentro." Sofia reconheceu imediatamente aquela voz. Era o homem dos olhos dourados, o dono da festa, o milionário que todas as mulheres disputavam com olhares famintos. Henrique Albuquerque em pessoa estava ali, no jardim escuro, procurando por ela. Seu coração bateu ainda mais forte, mas agora por um motivo completamente diferente. Ela se virou lentamente, ainda sentada na borda da fonte. Henrique estava a poucos metros de distância e mesmo na penumbra do jardim, ela podia ver como o smoking preto realçava sua silhueta imponente. Ele havia afrouxado a gravata e alguns fios de cabelo escuro caíam sobre sua testa, dando-lhe um ar menos formal e mais humano. Eu não queria incomodar sua festa", balbuciou Sofia, tentando se levantar. Suas pernas ainda estavam fracas e ela precisou se apoiar na fonte para não cambalear. "Já estou saindo." "Você não incomodou ninguém", disse Henrique, dando mais um passo em sua direção. "Elas é que são incomodas." Sofia piscou, confusa. Nunca imaginou que alguém como ele pudesse falar assim das próprias convidadas. Henrique tirou um lenço do bolso interno do paletó. Era de linho irlandês, macio como seda, com suas iniciais bordadas em fio dourado. O cheiro de seu perfume, uma mistura sofisticada de sândalo e bergamota, envolveu Sofia quando ele estendeu o lenço em sua direção. "Tome", disse ele, sua voz carregada de uma ternura que ela nunca havia escutado de um estranho. "Você está chorando." Os dedos de Sofia tocaram os dele quando ela pegou o lenço e um arrepio elétrico percorreu seu braço. A textura era tão fina que parecia feita de nuvens e carregava o calor do corpo dele. Ela o pressionou contra o rosto, sentindo como absorvia suas lágrimas e, de alguma forma, também um pouco da sua dor. "Obrigada", sussurrou, sem conseguir olhar diretamente em seus olhos. "Mas o senhor não deveria estar aqui. Seus convidados devem estar te procurando." Henrique soltou uma risada amarga. "Aqueles não são meus convidados. São apenas pessoas que se convidam para a minha vida porque acham que meu dinheiro as faz importantes." Ele se sentou na borda da fonte ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Como é seu nome?" "Sofia", respondeu ela, ainda segurando o lenço como se fosse um talismã protetor. "Sofia Martins." "Sofia", repetiu ele. E havia algo na maneira como pronunciou seu nome que fez seu estômago se contrair. "Nome de quem tem sabedoria. Combina com você." Ela finalmente ergueu os olhos para ele, esperando encontrar o olhar condescendente que estava acostumada a receber dos ricos. Mas o que viu foi algo completamente diferente. Henrique a observava com uma intensidade que fazia sua pele formigar, mas não havia arrogância ali. Havia curiosidade, respeito e algo mais profundo que ela não sabia nomear. Sabedoria? Sofia riu sem humor. Se eu tivesse sabedoria, não teria deixado elas me humilharem daquele jeito.
Uma pessoa sábia teria sido mais cuidadosa. Uma pessoa sábia não deveria ter que andar sobre ovos só para existir no mesmo espaço que outras pessoas, respondeu Henrique. E havia uma fúria contida em sua voz que fez Sofia olhá-lo com mais atenção. O que aconteceu lá dentro foi crueldade gratuita, e você se comportou com mais dignidade do que qualquer uma delas. O vento noturno trouxe o aroma de rosas e jasmins, misturando-se com o perfume masculino de Henrique. Sofia sentiu como se estivesse em um sonho. Ali estava ela, a filha da faxineira, conversando no jardim com um dos homens mais ricos da cidade, que falava com ela como se fosse uma pessoa de valor, não apenas um obstáculo em seu caminho. "Por que você está sendo gentil comigo?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. "Nem me conhece." Henrique ficou em silêncio por um momento, olhando para a água da fonte que refletia as estrelas como diamantes espalhados sobre veludo negro. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que ela não esperava. "Porque faz muito tempo que não vejo alguém real neste mundo de mentiras", disse ele. "Você não fingiu que não estava ferida. Não sorriu quando deveria estar furiosa. Não tentou ser outra pessoa para me agradar." Ele se virou para ela e Sofia sentiu como se ele pudesse ver através de sua alma. Isso é mais raro do que qualquer diamante. O coração de Sofia batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ninguém nunca havia falado com ela daquele jeito, como se suas emoções importassem, como se sua autenticidade fosse algo valioso. Ela apertou o lenço entre os dedos, sentindo a textura macia contra sua pele. "Eu deveria voltar", murmurou, embora cada fibra do seu ser quisesse ficar ali para sempre, naquele jardim perfumado, ouvindo a voz dele como uma música que acalmava sua alma ferida. "Minha mãe deve estar me esperando." "Sua mãe?" Henrique hesitou. "Ela trabalha para a empresa de eventos?" Sofia assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. "Ela está doente, no hospital. Eu estou tentando ajudar com as contas, mas..." Sua voz se quebrou. "Às vezes, parece que não importa o quanto eu tente, nunca vai ser suficiente." A expressão de Henrique se suavizou ainda mais, e Sofia viu algo que parecia dor refletida em seus olhos dourados. Ele estendeu a mão, hesitou por um momento e então tocou gentilmente o dorso da mão dela. Sua pele era quente e ligeiramente áspera. Mãos de alguém que já havia trabalhado duro, mesmo sendo rico. "Sofia", disse ele, e havia uma urgência em sua voz que ela não compreendia. "Quero que você venha me ver amanhã, na minha empresa, não como empregada", acrescentou rapidamente ao ver a expressão de confusão dela. "Como convidada." Ela piscou, certa de que havia ouvido errado. Por quê?" "Porque tenho uma proposta para você", respondeu ele, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. "Algo que pode mudar sua situação e a da sua mãe." Sofia olhou para a mão estendida como se fosse uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Parte dela queria correr, voltar para a segurança da invisibilidade. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo a cada segundo que passava olhando para aquele homem, queria descobrir o que havia por trás daqueles olhos, que haviam como se ela importasse. "Eu não entendo", sussurrou ela. "Por que faria isso por mim?" Henrique sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Sofia viu a noite toda. Transformou completamente seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, mais acessível, mais humano. "Porque às vezes o destino coloca pessoas em nosso caminho exatamente quando precisamos delas", disse ele. "E tenho a sensação de que você é uma dessas pessoas." Sofia aceitou sua mão e se levantou, sentindo como se estivesse levantando para uma vida completamente nova. O toque dele enviou ondas de calor por todo o seu corpo, e ela teve que lutar contra o impulso de não soltar sua mão nunca mais. "Eu não sei se deveria",
murmurou, mas até mesmo enquanto falava, ela sabia que já havia tomado sua decisão. Então venha descobrir, disse Henrique. Avenida Paulista, 1847, Vezes de quinto andar. Amanhã às 2 da tarde. Ele soltou sua mão devagar, como se também não quisesse quebrar a conexão entre eles. Sofia guardou o lenço no bolso do uniforme, onde ele ficaria como uma lembrança tangível de que aquele encontro realmente havia acontecido. Eu não sabia se era piedade, pensou ela enquanto o observava se afastar em direção à mansão, ou destino me puxando para perto dele. Quando Henrique desapareceu entre as sombras do jardim, Sofia ficou sozinha com o perfume de jasmins e a sensação de que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente inesperado. O edifício se erguia como uma torre de vidro e aço contra o céu azul de São Paulo, refletindo as nuvens que passavam como fantasmas prateados. Sofia parou na calçada, o coração batendo descompassado, enquanto olhava para cima, tentando contar os andares até se perder na imensidão. O cheiro de escapamento dos carros se misturava com o aroma de café que emanava da lanchonete da esquina, criando uma sinfonia urbana que fazia sua cabeça girar. Ela havia trocado o uniforme de faxineira por seu único vestido decente, um azul marinho simples que sua mãe havia costurado anos atrás. As mãos tremiam enquanto alisava o tecido, sentindo cada fio, cada imperfeição que denunciava sua origem humilde. O lenço de Henrique estava guardado em sua bolsa pequena, tocado dezenas de vezes desde a noite anterior como um amuleto da sorte. O lobby do prédio era uma catedral de mármore e ouro, com um lustre que rivalizava com o da mansão onde havia sido humilhada. Seus passos ecoaram no piso polido como tambores anunciando sua chegada. A recepcionista, uma mulher elegante de cabelos loiros presos em um coque perfeito, a examinou da cabeça aos pés com olhos que pareciam scanners de segurança. Tenho um encontro com o Sr. Henrique Albuquerque, disse Sofia, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Às 2 horas, a mulher conferiu algo no computador, as unhas vermelhas clicando contra o teclado como gotas de chuva no vidro. 25º andar, elevador à direita. A subida pareceu durar uma eternidade. Sofia observava os números no display digital mudarem. 5, 10, 15, 20. Cada andar que passava a levava mais longe do mundo que conhecia e mais perto de algo que não compreendia. O espelho do elevador refletia uma versão dela mesma que parecia pequena e deslocada, como uma criança vestindo roupas de adulto. As portas se abriram para um corredor de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. São Paulo se estendia infinitamente em todas as direções, um oceano de concreto e sonhos partidos. Sofia caminhou devagar pelo corredor, seus sapatos simples contrastando com o tapete felpudo que absorvia todos os sons. Senhorita Sofia! Uma secretária surgiu como um anjo da guarda, toda vestida de branco, com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. O Sr. Albuquerque está esperando. Por favor, me acompanhe. O escritório de Henrique era um universo à parte. Estantes de mogno se erguiam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro que exalavam o cheiro de conhecimento e poder. Atrás de uma mesa imensa de vidro e aço, Henrique se levantou ao vê-la entrar. Ele havia trocado o smoking por um terno cinza que abraçava perfeitamente seu corpo alto e atlético. Sofia, disse ele, e havia algo em sua voz que fez o nome dela soar como uma oração. Obrigado por vir. Ela ficou paralisada na entrada, sentindo-se como uma intrusa em um mundo que não era seu. O perfume masculino dele, aquela mesma mistura de sândalo e bergamota, pairava no ar, misturando-se com o aroma de couro dos livros e a fragrância sutil de orquídeas brancas que decoravam uma mesa lateral. Começou ela,
Mas as palavras fugiram. Como explicar que havia passado a noite inteira em claro, imaginando o que ele queria com ela? Como confessar que havia sonhado com aqueles olhos dourados? Henrique contornou a mesa e se aproximou dela, seus movimentos fluidos como os de um predador, mas sem ameaça. Havia uma tensão no ar entre eles, elétrica como um momento antes de uma tempestade. Ele parou a poucos centímetros de distância, perto o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo. "Sente-se, por favor", disse ele, indicando uma poltrona de couro que parecia custar mais que o salário anual de sua mãe. "Quer algo para beber? Água, café, chá?" "Água, por favor", murmurou Sofia, se acomodando na poltrona com cuidado, como se pudesse quebrá-la. O couro era macio como manteiga e ainda carregava o perfume sutil de quem o havia curtido. Henrique serviu água em um copo de cristal que refratava a luz da tarde em pequenos arco-íris sobre a mesa. Quando ele estendeu o copo para ela, seus dedos se tocaram novamente e Sofia sentiu a mesma descarga elétrica da noite anterior. Ela bebeu devagar, sentindo a água gelada descer por sua garganta e acalmar parcialmente os nervos em frangalhos. "Ontem à noite", começou Henrique, se sentando na poltrona em frente a dela, "você disse algo que não consegui parar de pensar." Sofia o olhou por cima do copo, seus olhos castanhos, encontrando os dourados dele em uma conexão que parecia atravessar muito mais que o espaço físico entre eles. "O quê?" "Você disse que às vezes parece que não importa o quanto tente, nunca vai ser suficiente." Ele se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. "Conheço essa sensação, mas quero que saiba que você está errada." "Como pode ter certeza?" As palavras saíram de Sofia antes que ela pudesse pensar. "O Senhor tem tudo: dinheiro, poder, respeito. Nunca precisou lutar por migalhas." Henrique riu, mas não havia humor no som. "Você acha que eu nasci com tudo isso?" Ele se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embaixo. "Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Cresci em uma casa de 2 cômodos na periferia." Sofia quase deixou o copo escorregar de suas mãos. "Eu não sabia." "Poucas pessoas sabem", disse ele, se virando para encará-la. "É mais fácil para elas acreditarem que eu sempre fui privilegiado. Faz com que se sintam melhor sobre suas próprias escolhas." Seus olhos brilharam com uma intensidade que fez o estômago de Sofia se contrair. "Mas você é diferente, Sofia. Você não quer nada de mim além de respeito." "Como pode ter certeza?", sussurrou ela. Henrique voltou para sua poltrona, mas desta vez se sentou na beirada, mais perto dela. O cheiro de seu aftershave era mais intenso agora, uma fragrância que parecia feita especialmente para ele. "Porque ontem à noite, quando ofereci minha ajuda, você hesitou. Qualquer outra pessoa teria aceitado imediatamente, sem questionar." Sofia baixou os olhos para o copo em suas mãos, vendo seu reflexo distorcido na superfície da água. "Minha mãe sempre me ensinou que nada na vida é de graça. Sempre há um preço." "Sua mãe é uma mulher sábia", disse Henrique. "E ela está certa. Sempre há um preço." Ele fez uma pausa, e quando Sofia ergueu os olhos, viu uma vulnerabilidade em seu rosto que a deixou sem fôlego. "O preço que peço é honestidade, completa e absoluta." "Honestidade sobre o quê?" Henrique se levantou novamente, mas desta vez veio se ajoelhar diante da poltrona dela. A proximidade era avassaladora. Ela podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, o formato perfeito de seus lábios, a intensidade dourada de seu olhar que parecia queimar sua alma. Suas mãos grandes e quentes cobriram as dela, que ainda seguravam o copo. "Sobre você", disse ele, sua voz rouca. "Quero conhecer a mulher por trás daqueles olhos que me assombram desde ontem.
Quero saber seus medos, seus sonhos, suas cicatrizes. Seus polegares acariciaram o dorso das mãos dela. Quero conhecer Sofia Martins completamente. O copo escorregou das mãos de Sofia e caiu no tapete, mas nenhum dos dois se moveu para pegá-lo. Ela estava hipnotizada pela intensidade do momento, pela sensação de ser vista, realmente vista, pela primeira vez na vida. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu não sou interessante, balbuciou ela. Sou só uma menina pobre que trabalha para sobreviver. Você está errada, disse Henrique, suas mãos subindo para tocar o rosto dela. Seus dedos eram quentes contra sua pele, e ela se inclinou involuntariamente para o toque. Você é a pessoa mais interessante que conheci em anos. Por quê? A pergunta saiu como um suspiro. Porque você é real, respondeu ele. Porque quando sorri, é genuíno. Quando chora, não está manipulando. Quando olha para mim, não vê uma conta bancária. Vê um homem. Seus olhos brilharam. Faz tanto tempo que alguém me viu como homem. Sofia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ninguém jamais havia falado com ela daquele jeito, como se fosse preciosa, como se sua simples existência fosse um presente. Eu não sei como ser honesta sobre mim mesma. Nunca ninguém se importou o suficiente para perguntar. Então vamos descobrir juntos, murmurou Henrique, seu rosto se aproximando do dela. Me conte um segredo, Sofia. Qualquer coisa. Algo que você nunca contou para ninguém. Sofia fechou os olhos, sentindo a respiração dele contra sua pele. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão que mudaria tudo entre eles. Ninguém nunca me viu, sussurrou, sua voz quase inaudível. De verdade, ninguém nunca me tocou, me beijou. Eu nunca... Suas bochechas queimaram. Nunca estive com ninguém. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Henrique a observou com uma intensidade que fez sua pele formigar, como se ele pudesse ver através dela até sua alma mais profunda. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. Ninguém nunca te viu, repetiu ele, como se estivesse saboreando cada palavra. Meu Deus, Sofia, você é... patética? Tentou ela, mas ele balançou a cabeça. Perfeita, disse ele. Absolutamente perfeita. Na minha vulnerabilidade, pensou Sofia, ele encontrou algo que nem eu sabia ter. Coragem. A tensão no escritório era palpável, como se o ar tivesse se tornado mais denso, carregado de eletricidade que fazia cada terminação nervosa de Sofia vibrar. Henrique permanecia ajoelhado diante dela, suas mãos ainda emoldurando seu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade feroz em seus olhos dourados. O perfume dele, sândalo e bergamota, se misturava com o aroma de couro dos livros e criava uma atmosfera quase narcótica que fazia a cabeça de Sofia girar. Sofia, murmurou ele, seu polegar traçando uma linha suave ao longo de sua bochecha. Você tem ideia do que acabou de me dar? Ela balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. Sua confissão havia saído como uma explosão, deixando-a exposta e vulnerável como nunca antes. O coração batia tão forte que ela podia senti-lo pulsando na garganta, nos pulsos, em cada ponto onde o sangue corria mais próximo à superfície. Confiança, disse ele, levantando-se devagar e estendendo a mão para ela. Confiança absoluta. E eu não vou traí-la. Sofia olhou para a mão estendida, sabendo instintivamente que pegá-la seria cruzar uma linha da qual não haveria volta. Mas algo dentro dela, uma força que não sabia possuir, a impeliu para a frente. Ela colocou sua mão na dele, sentindo o calor se espalhar pelo braço como vinho quente correndo em suas veias. Henrique a puxou gentilmente para ficar em pé, mas não a soltou. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dela e a conduziu até a janela panorâmica.
São Paulo se estendia diante deles em toda a sua grandeza caótica, mas Sofia mal via a cidade. Sua consciência estava focada inteiramente no homem ao seu lado, na maneira como sua presença parecia preencher todos os espaços vazios dentro dela. Olhe lá embaixo, disse ele, sua voz um rumor baixo, que fez sua espinha se arrepiar. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, mas você está aqui comigo. Você sabe o que isso significa? Sofia balançou a cabeça, hipnotizada pelo reflexo de ambos no vidro. Ela pequena e morena ao lado dele, alto e imponente como um deus grego. Significa que o destino tem senso de humor, continuou Henrique, se posicionando atrás dela. Suas mãos pousaram em seus ombros e ela podia sentir o calor através do tecido fino do vestido. Ou talvez seja justiça. Eu construí este império, conquistei tudo o que queria, mas estava vazio, completamente vazio, até ontem à noite. Henrique, começou ela, mas sua voz falhou quando ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Até ver você ajoelhada naquele chão de mármore, mais digna na sua humilhação do que todas aquelas mulheres em seus vestidos caros. Seus lábios roçaram a concha de sua orelha. Você me fez sentir novamente, Sofia. Me fez lembrar que existe beleza real no mundo. Sofia se virou nos braços dele e, de repente, estavam face a face, respirando o mesmo ar. Ela podia ver cada detalhe do rosto masculino, a linha forte da mandíbula, as pequenas rugas ao redor dos olhos que falavam de anos de responsabilidade, a boca que prometia pecados que ela nem sabia existir. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, sussurrou ela. Desde ontem à noite, é como se eu fosse outra pessoa, como se você tivesse acordado algo dentro de mim que estava dormindo. Talvez não estivesse dormindo, disse ele, uma das mãos deslizando para a nuca dela, os dedos se emaranhando em seus cabelos castanhos. Talvez estivesse apenas esperando pela pessoa certa para despertar. O escritório ao redor deles pareceu desaparecer. Não havia mais São Paulo lá embaixo. Não havia mais o mundo exterior com suas regras e expectativas. Existia apenas eles dois, suspensos em um momento que parecia durar uma eternidade. Sofia, disse Henrique, sua voz carregada de uma urgência que fez o estômago dela se contrair. Preciso que saiba uma coisa. Se disser não agora, eu vou respeitar. Vou te levar para casa, vou cuidar das contas do hospital da sua mãe e nunca mais vou tocar no assunto. Mas se disser sim... Sim para quê? Perguntou ela, embora no fundo já soubesse a resposta. Sim, para me deixar te mostrar como é ser adorada, murmurou ele, seu rosto se aproximando do dela. Sim, para me deixar te ensinar tudo o que seu corpo pode sentir. Sim, para se entregar completamente. Sofia fechou os olhos, sentindo como se estivesse à beira de um precipício. Toda sua vida havia sido uma sucessão de nãos. Não tinha dinheiro, não tinha oportunidades, não tinha perspectivas. Mas ali estava um homem que a via como se ela fosse feita de luz, oferecendo um sim que poderia mudar tudo. Tem certeza disso? Perguntou ela, ecoando as palavras que ele havia dito no jardim na noite anterior. Os olhos de Henrique brilharam com algo que parecia uma mistura de desejo e ternura. Nunca tive certeza de nada na minha vida como tenho certeza de que quero você. Sofia abriu os olhos e o encontrou observando-a com uma intensidade que fez suas pernas bambas. Eu não sei como... Eu sei, disse ele, curvando-se para beijar sua testa com uma suavidade que contrastava com a fome em seus olhos. E vou te ensinar. Cada toque, cada suspiro, cada momento de prazer, mas apenas se você quiser. A respiração de Sofia estava irregular, seu corpo inteiro vibrando com uma energia que ela nunca havia experimentado. E depois? Perguntou ela. O que acontece depois? Depois, disse Henrique, suas mãos deslizando para sua cintura.
Vamos descobrir juntos. Não tenho respostas para tudo, Sofia. Só sei que quero estar com você, conhecer cada parte de você, fazer você se sentir como a mulher incrível que é. Sofia olhou em seus olhos e viu algo que nunca havia visto antes. Não era apenas desejo, embora houvesse muito disso. Era reverência, como se ela fosse algo sagrado que ele queria proteger e adorar ao mesmo tempo. Você tem um apartamento aqui? Perguntou ela, sua voz saindo mais corajosa do que se sentia. Tenho, respondeu ele, um sorriso tocando os cantos de sua boca. No último andar, quer ver? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Henrique entrelaçou os dedos nos dela novamente e a conduziu para fora do escritório, passando pela secretária que discretamente desviou o olhar. O elevador privativo que levava ao apartamento era forrado de espelhos que multiplicavam sua imagem infinitamente. Sofia viu 1000 versões de si mesma ao lado de 1000 versões de Henrique, todas se dirigindo para o mesmo destino inevitável. O apartamento era um santuário de luxo discreto. Pisos de mármore branco, móveis de design italiano, obras de arte que Sofia reconheceu de livros que havia folheado na biblioteca. Mas o que mais a impressionou foi a vista. São Paulo se estendia em todas as direções, através de janelas do chão ao teto, fazendo-a se sentir como se estivesse voando. "É lindo", murmurou ela, caminhando até a janela. "Você é linda", disse Henrique atrás dela. E quando ela se virou, ele estava mais perto do que esperava. "Sofia, antes de qualquer coisa, preciso que saiba. Isto não é sobre caridade ou pena. É sobre desejo, sobre necessidade. Você me fez sentir coisas que não sentia há anos." "Como o quê?" perguntou ela, fascinada pela vulnerabilidade que via em seus olhos. "Como se eu fosse mais do que apenas minha conta bancária", disse ele, "como se fosse possível ser visto pelo que sou, não pelo que tenho." Suas mãos tocaram o rosto dela novamente. "Você me olha e vê Henrique, não o milionário Albuquerque. Sabe como isso é raro?" Sofia se inclinou para o toque, sentindo como se cada célula do seu corpo estivesse despertando. "Eu vejo o homem que me ofereceu um lenço quando eu estava chorando. O homem que veio me procurar no jardim. O homem que me fez sentir que mereço ser vista." "Você merece muito mais do que ser vista", murmurou ele, se inclinando até que seus lábios estivessem quase tocando os dela. "Merece ser adorada." Quando ele finalmente a beijou, foi como se o mundo explodisse em cores que Sofia nunca havia imaginado. Seus lábios eram quentes e firmes, movendo-se contra os dela com uma paixão contida que fez suas pernas tremerem. Ela se agarrou aos ombros dele, sentindo os músculos duros sob o tecido do terno. O beijo se aprofundou, e Sofia sentiu como se estivesse se afogando em sensações. O gosto dele, uma mistura de café e algo indefinivelmente masculino, invadiu seus sentidos. Suas mãos se emaranharam nos cabelos escuros, puxando-o mais para perto, como se não pudesse ter o suficiente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Henrique apoiou a testa na dela, seus olhos fechados como se estivesse saboreando o momento. "Tem certeza?" perguntou ele uma última vez, sua voz rouca de desejo contido. "Sim", sussurrou Sofia, e pela primeira vez na vida ela realmente sabia o que queria. "Tenho certeza." Naquela noite, pensou ela enquanto ele a tomava nos braços, deixei de ser menina e nasci no coração dele. O sol da manhã filtrava através das cortinas de seda do apartamento, criando padrões dourados que dançavam sobre a pele nua de Sofia. Ela despertou lentamente, seu corpo ainda vibrando com as memórias da noite anterior. Cada músculo carregava a lembrança dos toques de Henrique, cada respiração trazia o aroma dele impregnado em sua pele. Ela se virou na cama king size, esperando encontrá-lo ao seu lado, mas o espaço estava vazio, apenas o calor residual e o perfume de sândalo e bergamota confirmando que não havia sido um sonho.
O lençol de algodão egípcio deslizou por seu corpo quando ela se sentou. A textura macia como uma carícia contra sua pele sensibilizada. Sofia abraçou os joelhos contra o peito, observando a cidade através da parede de vidro. São Paulo despertava lentamente, o trânsito começando a se formar como artérias se enchendo de sangue. Mas ela se sentia separada de tudo aquilo, como se existisse em uma dimensão paralela onde apenas as sensações da noite anterior importavam. Bom dia, linda. A voz rouca de Henrique a fez se virar. Ele estava na porta do quarto, vestindo apenas uma calça de pijama de seda preta, o torso nu, revelando músculos definidos e algumas cicatrizes que contavam histórias que ela ainda não conhecia. Nas mãos, uma bandeja com café, frutas e croissants que exalavam um aroma que fez seu estômago roncar delicadamente. Bom dia, respondeu ela, sentindo as bochechas corarem. À luz do dia, a realidade do que havia acontecido a atingiu com força total. Ela havia se entregado completamente para aquele homem, havia permitido que ele a tocasse, beijasse e adorasse de maneiras que jamais imaginou possíveis. Henrique colocou a bandeja na cômoda e se aproximou da cama, seus movimentos felinos e confiantes. — Como está se sentindo? Perguntou, sentando-se na beirada e estendendo a mão para tocar seu rosto. Seu toque era gentil, quase reverente, como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Diferente, admitiu Sofia, apoiando-se no toque. Como se eu fosse outra pessoa. Você é a mesma pessoa, disse ele, curvando-se para beijar sua testa. Apenas descobriu partes de si que estavam escondidas. Seus olhos dourados a estudaram intensamente. Algum arrependimento? Sofia considerou a pergunta cuidadosamente. Havia mudado para sempre na noite anterior, cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Mas quando olhava para Henrique, quando via a ternura em seus olhos, não conseguia lamentar nada. Não, disse ela firmemente, nenhum arrependimento. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique foi como o nascer do sol. Ele a beijou suavemente, um beijo que falava de promessas e possibilidades. Ótimo, porque eu planejei o dia todo para nós. O dia? Sofia piscou, confusa. Mas eu preciso trabalhar. Preciso visitar minha mãe no hospital. Já cuidei da sua mãe, disse Henrique casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Transferi ela para o Hospital Albert Einstein, quarto privativo. Os melhores médicos da cidade estão cuidando dela agora. Sofia o encarou boquiaberta. Você... O quê? Mas como? Eu não pedi. Não precisava pedir, interrompeu ele, suas mãos pegando as dela. Quero cuidar de você, Sofia, de tudo que é importante para você. Sua mãe vai ficar bem, eu prometo. Lágrimas queimaram os olhos de Sofia. Ninguém jamais havia feito algo assim por ela, algo tão grandioso e generoso, sem esperar nada em troca. Por quê? Sussurrou. Por que está fazendo isso? Porque posso, respondeu ele simplesmente. E porque você merece. Sua mãe merece. Vocês passaram tempo demais lutando sozinhas. Sofia se inclinou para frente e o beijou, derramando toda a sua gratidão e emoção no beijo. Quando se separaram, ela estava chorando abertamente, mas eram lágrimas de alívio e felicidade. Obrigada, murmurou contra seus lábios. Obrigada. Henrique secou suas lágrimas com os polegares. Agora vamos tomar café da manhã, e depois quero te mostrar algo. Eles comeram na varanda do apartamento, o vento suave da manhã, carregando o perfume das flores do jardim vertical que decorava a parede externa. Sofia vestia uma das camisas sociais de Henrique, o tecido envolvendo-a como um abraço perfumado. Ela se sentia pequena dentro da roupa dele, mas também protegida, marcada por sua presença. — Para onde vamos? Perguntou ela, mordiscando um morango que tinha gosto de verão e promessas. — Surpresa.
disse Henrique com um sorriso misterioso. Mas primeiro precisamos resolver a questão das suas roupas. Sofia baixou os olhos para o vestido azul marinho amassado sobre a cadeira. Era sua única roupa decente, e agora parecia ainda mais inadequada na luz dourada da manhã. Eu só tenho esta roupa, admitiu, sentindo-se envergonhada. Não mais, disse Henrique, levantando-se e puxando-a consigo. Vamos resolver isso agora. Uma hora depois, Sofia se encontrava no meio da boutique mais exclusiva da Oscar Freire, cercada por vendedoras que a tratavam como uma princesa. Henrique havia feito uma ligação e, magicamente, todas as portas se abriram. Vestidos de grife, sapatos italianos, bolsas que custavam mais que sua antiga casa, tudo estava à sua disposição. Não posso aceitar tudo isso, protestou Sofia, tocando um vestido de seda vermelha que custava mais que o salário anual de sua mãe. Pode e vai, disse Henrique firmemente. Escolha o que quiser, tudo que te faça feliz. Sofia escolheu conservadoramente. Alguns vestidos simples, mas elegantes, sapatos confortáveis, roupas íntimas de renda francesa que fizeram suas bochechas corarem quando Henrique as aprovou com um olhar que prometia noites ardentes. Cada peça que experimentava a transformava um pouco mais, como se estivesse vestindo uma nova identidade junto com as roupas. Agora sim, murmurou Henrique, quando ela saiu do provador vestindo um vestido preto simples, mas elegante, que abraçava suas curvas delicadamente. Você está radiante. Eles deixaram a boutique com várias sacolas, mas Sofia mal prestava atenção às compras. Sua mente estava focada na maneira como Henrique a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era um olhar que ela nunca havia recebido antes, que a fazia se sentir poderosa e desejada. E agora? Perguntou ela quando entraram no carro. Um Mercedes preto com interior de couro que cheirava a luxo e poder. Agora, disse Henrique, pegando sua mão e levando-a aos lábios, vou te mostrar como é ser protegida. Eles dirigiram pelas ruas de São Paulo, mas Sofia mal via a cidade passando pela janela. Sua atenção estava focada na mão de Henrique sobre a sua, no calor que se espalhava por seu braço, na maneira como seu polegar traçava círculos suaves em sua pele. Era como se ele não conseguisse parar de tocá-la, como se precisasse da conexão física constante. Henrique, disse ela suavemente, o que estamos fazendo? Eu quero dizer, o que é isso entre nós? Ele parou no semáforo e se virou para olhá-la completamente. Honestamente, não sei, admitiu. Nunca senti nada assim antes. É como se você tivesse acendido uma luz dentro de mim que eu nem sabia que existia. E depois? Pressionou ela. Quando a novidade passar? Quando você se cansar de mim? Os olhos de Henrique escureceram. Não vai passar, disse ele com uma convicção que fez o coração de Sofia acelerar. E eu não vou me cansar de você. Se há uma coisa que aprendi nos negócios, é reconhecer algo valioso quando vejo. E você, Sofia, é a coisa mais valiosa que já encontrei. O semáforo abriu, mas eles permaneceram olhando um para o outro por mais alguns segundos. O mundo exterior momentaneamente esquecido. Quando finalmente voltaram a dirigir, havia uma tensão diferente no ar, não sexual, mas emocional. Como se ambos estivessem reconhecendo que o que havia começado como atração física estava se transformando em algo muito mais profundo e perigoso. Eles pararam em frente a um prédio comercial elegante no Itaim Bibi. Henrique a conduziu até um elevador privativo que levava ao último andar, onde uma placa discreta anunciava Fundação Esperança. O que é este lugar? Perguntou Sofia confusa. Algo que venho planejando há meses, disse Henrique, abrindo a porta com uma chave, mas que só agora faz sentido. O escritório era moderno e acolhedor, com plantas verdes e uma vista linda da cidade.
Havia mesas vazias, computadores ainda embalados, uma sensação de potencial esperando para ser realizado. É uma fundação, explicou Henrique, observando a expressão confusa de Sofia. Para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade, educação, capacitação profissional, apoio médico, tudo o que eu gostaria de ter tido quando era criança. Sofia caminhou pelo espaço, tocando as mesas, imaginando as vidas que poderiam ser transformadas ali. É lindo, murmurou. Mas por que está me mostrando isso? Henrique se aproximou dela, suas mãos pousando em seus ombros. Porque quero que você dirija tudo. Sofia se virou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Eu? Mas eu não tenho experiência, não tenho formação. Você tem algo muito mais valioso, interrompeu ele. Você tem coração. Você sabe o que é passar necessidade, sabe o que é lutar. Essas pessoas vão confiar em você porque você é uma delas. Eu tinha medo do mundo, pensou Sofia, olhando ao redor do escritório que representava possibilidades infinitas. Mas nele encontrei refúgio. Lágrimas correram por seu rosto enquanto ela compreendia a magnitude do que ele estava oferecendo. Não era apenas um emprego, era um propósito, uma chance de transformar sua dor em esperança para outros. Aceita? Perguntou Henrique, segurando seu rosto entre as mãos. Sim, sussurrou ela. Sim, aceito. Quando ele a beijou, Sofia sentiu como se estivesse beijando não apenas um homem, mas um futuro inteiro cheio de possibilidades que ela nunca havia ousado sonhar. 3 semanas haviam se passado desde que Sofia começara a trabalhar na Fundação Esperança. Todos os dias, ela acordava no apartamento de Henrique. Uma rotina que se estabelecera naturalmente, como se ela sempre tivesse pertencido àquele espaço de luxo e proteção. O cheiro de café frescos e croissants a despertava, seguido pelo toque gentil dos lábios de Henrique em sua testa. Um ritual matinal que a fazia sentir como uma princesa em um conto de fadas. Mas naquela manhã de quinta-feira, algo estava diferente. Sofia podia sentir na tensão dos ombros de Henrique, na maneira como ele evitava seu olhar durante o café da manhã, no silêncio que se estendia entre eles como uma barreira invisível. Ele mexia o açúcar no café com movimentos mecânicos, o senho franzido, enquanto olhava para algum ponto além da janela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Sofia, sua mão tocando a dele sobre a mesa de vidro. O contato fez Henrique finalmente olhar para ela, e Sofia viu algo que a assustou. Uma fúria contida que fazia seus olhos dourados parecerem em chamas. Nada que você precise se preocupar, disse ele, mas sua voz estava tensa como uma corda de violino prestes a se romper. Ele entrelaçou os dedos nos dela, apertando-os com uma força que beirava o desespero. Apenas algumas complicações nos negócios. Sofia sabia que ele estava mentindo. Nos últimos dias, havia notado os olhares sussurrados dos funcionários do prédio, as conversas que cessavam abruptamente quando ela passava, os sorrisos falsos das secretárias que antes a tratavam com deferência. Algo estava acontecendo, e ela suspeitava que estava relacionado com ela. Henrique, disse ela suavemente, virando a mão para acariciar sua palma. Você pode me contar. Prometo que posso lidar com qualquer coisa. Ele suspirou profundamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. É sobre nós, Sofia, sobre nossa relação. As pessoas estão falando. Que tipo de coisas? Perguntou ela, embora seu estômago já estivesse se contraindo com uma premonição terrível. Coisas horríveis, admitiu Henrique, sua mandíbula se contraindo. Dizem que você me seduziu por dinheiro, que fingiu ser virgem para despertar minha piedade. Suas palavras saíram como estilhaços de vidro. Dizem que você é apenas mais uma oportunista que conseguiu enganar o milionário ingênuo. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago.
O ar pareceu escapar de seus pulmões, deixando-a ofegante e tonta. E você? Conseguiu sussurrar. Você acredita neles? Claro que não! A resposta de Henrique foi imediata e feroz. Ele se levantou tão bruscamente que a cadeira quase tombou, contornando a mesa para se ajoelhar diante dela. Sofia, você é a pessoa mais genuína que conheço. Eu estava lá naquela noite. Eu vi sua dor, sua pureza. Ninguém poderia fingir aquilo. Lágrimas queimaram os olhos de Sofia. Mas eles estão conseguindo te afetar, observou ela. Posso ver nos seus olhos. Henrique fechou os olhos e apoiou a testa na dela. Porque me machuca ver você sendo atacada assim. Ver sua reputação sendo destruída por pessoas que nem te conhecem. Suas mãos tremiam quando tocaram o rosto dela. Talvez devêssemos dar um tempo, até as coisas se acalmarem. Não, disse Sofia firmemente, surpreendendo a ambos com a força em sua voz. Não vou fugir, não vou me esconder como se tivesse feito algo errado. Henrique abriu os olhos e Sofia viu admiração misturada com preocupação. Sofia, você não entende. Essas pessoas podem destruir você, podem tornar sua vida um inferno. Então que tentem, respondeu ela, levantando-se e caminhando até a janela. São Paulo se estendia diante dela em toda a sua complexidade, bela e cruel, cheia de sonhos e pesadelos entrelaçados. Eu conheci a humilhação muito antes de conhecer você. Sobrevivi a ela uma vez. Posso sobreviver novamente. O som dos passos de Henrique se aproximando a fez-se virar. Ele a envolveu em seus braços por trás, seu perfume familiar, sândalo e bergamota, envolvendo-a como um escudo protetor. Você é incrível, murmurou contra seu cabelo, mais forte do que qualquer uma daquelas mulheres que te atacam. Então por que parece que você quer me esconder? A pergunta saiu mais ferida do que Sofia pretendia. Henrique a fez-se virar em seus braços, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Porque você se tornou minha fraqueza, Sofia. Meu ponto vulnerável. E isso me apavora. Antes que Sofia pudesse responder, o interfone tocou. A voz da secretária, normalmente profissional, soava tensa. Senhor Albuquerque, há algumas pessoas aqui embaixo querendo falar com a senhorita Sofia. Dizem que são repórteres. O sangue de Sofia congelou. Repórteres? Henrique soltou uma palavra que ela nunca havia ouvido de seus lábios, uma blasfêmia carregada de raiva e frustração. Ficaram sabendo que você está aqui, disse ele pegando o telefone. Não deixem ninguém subir e chame a segurança. Mas era tarde demais. O celular de Sofia vibrou com uma série de notificações. Com mãos trêmulas, ela olhou a tela e sentiu o mundo desabar ao seu redor. Fotos dela entrando e saindo do prédio de Henrique, manchetes sensacionalistas. A Cinderela do milionário. Ex-faxineira conquista magnata. Do chão ao altar. A estratégia perfeita. Meu Deus, sussurrou ela, scrolling através das fotos que a mostravam, usando os vestidos caros que Henrique havia comprado, entrando em restaurantes elegantes, sempre ao lado dele. Como conseguiram todas essas fotos? Eles me seguem há anos, disse Henrique sombriamente. Mas nunca prestei atenção porque nunca tive nada a esconder. Agora, ele olhou para ela com uma expressão de culpa devastadora. Agora você se tornou um alvo por minha causa. Sofia continuou lendo as matérias, cada palavra como uma punhalada. Descreviam sua origem humilde em detalhes cruéis, especulavam sobre suas técnicas de sedução, questionavam a legitimidade da Fundação Esperança. Uma das manchetes a fez engasgar. Estratégia da pobreza, como uma faxineira conseguiu um milionário. Eles entrevistaram as mulheres da festa, disse ela, sua voz quase inaudível. Valéria Monteiro, ela disse que eu, obviamente, planejei tudo desde o início.
que a queda da bandeja foi proposital para chamar sua atenção. Henrique arrancou o telefone de suas mãos com uma violência controlada. Não leia mais isso. São mentiras. Todas mentiras. Mas o estrago estava feito. Sofia se sentou pesadamente no sofá, sentindo como se cada palavra impressa tivesse roubado um pedaço de sua dignidade. Talvez elas tenham razão, murmurou. Talvez eu seja mesmo uma oportunista. Talvez, inconscientemente, eu tenha... Pare! Henrique se ajoelhou diante dela novamente, pegando seu rosto entre as mãos com uma firmeza que a forçou a olhar em seus olhos. Não deixe essas serpentes venenosas plantarem dúvidas na sua cabeça. Eu estava lá, Sofia. Eu vi sua dor genuína, sua surpresa genuína quando me aproximei de você. Mas e se ninguém mais acreditar nisso? As lágrimas finalmente transbordaram, correndo por suas bochechas como rios de tristeza. E se todos pensarem que sou apenas mais uma golpista? Então eles são idiotas, disse Henrique ferozmente, e não merecem conhecer a mulher extraordinária que você é. O interfone tocou novamente, mais insistente desta vez. Senhor Albuquerque, eles não estão indo embora. E há mais chegando. A situação está ficando complicada. Sofia se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, uma pequena multidão havia se formado na calçada. Repórteres com câmeras, curiosos que pararam para ver o que estava acontecendo, fotógrafos com teleobjetivas apontadas para as janelas do prédio. Ela se afastou rapidamente, sentindo-se como um animal encurralado. Eu deveria ir, disse ela. Sua voz ganha uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Enfrentar isso de frente. Dizer a verdade. Absolutamente não, disse Henrique, bloqueando o caminho para a porta. Eles vão te destroçar, vão torcer cada palavra que disser. E se eu não disser nada, vão assumir que tem razão. Sofia o encarou com uma coragem que vinha de algum lugar profundo dentro dela. Eu não vou me esconder, Henrique. Não vou deixar que destruam nossa história sem lutar. Por um longo momento, eles se encararam em um impasse silencioso. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar nos lábios de Henrique. Não era um sorriso feliz, mas um sorriso de admiração e orgulho. Você é incrível, disse ele. Completamente incrível. Então você vai me deixar fazer isso? Henrique suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Não posso te impedir, posso, mas se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Ele se dirigiu ao telefone. Vou ligar para meu assessor de imprensa. Se você vai dar declarações, vai ser nos seus termos, não deles. Sofia sentiu uma onda de alívio e gratidão. Obrigada. Mas primeiro, disse Henrique se aproximando dela novamente, quero que saiba uma coisa. Não importa o que digam, não importa quantas mentiras inventem. Você não buscou meu dinheiro. Eu é que encontrei nela o que ninguém nunca me deu. Enquanto me chamavam de oportunista, pensou Sofia, tocando o rosto dele com infinita ternura, ele me chamava de destino. E naquele momento, cercada por inimigos invisíveis e escândalos fabricados, Sofia soube que lutaria. Não apenas por ela, mas por eles, por esta coisa preciosa e real que haviam construído juntos contra todas as probabilidades. Em coletiva de imprensa foi marcada para o final da tarde, no salão de eventos do hotel mais luxuoso de São Paulo. Sofia passou o dia inteiro em estado de tensão controlada, seus nervos vibrando como fios de alta voltagem. Henrique havia insistido que ela usasse um dos vestidos mais elegantes que haviam comprado, um azul marinho que abraçava suas curvas com perfeição e transmitia seriedade e dignidade. O tecido era macio como uma segunda pele, e o corte impecável a fazia parecer muito mais confiante do que realmente se sentia. Lembre-se, disse Marcos, o assessor de imprensa de Henrique, ajeitando os papéis sobre a mesa improvisada.
Era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos astutos que haviam visto muito da natureza humana. Mantenha as respostas diretas e honestas. Não se deixe provocar pelas perguntas mais agressivas. E se algo ficar muito pesado, eu intervenho. Sofia assentiu, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto alisava o vestido. O perfume que Henrique havia escolhido para ela, uma fragrância delicada de jasmim e sândalo, envolvia-a como uma armadura invisível. Ela podia sentir o cheiro de sua própria ansiedade misturado com o aroma das flores frescas que decoravam o salão. Eu estarei bem ali, disse Henrique, apontando para uma cadeira na primeira fileira. Se precisar de força, apenas olhe para mim. Sofia se virou para ele e por um momento o salão cheio de repórteres e câmeras desapareceu. Existiam apenas eles dois, conectados por um olhar que falava de todas as noites que haviam passado juntos, todos os momentos de intimidade e vulnerabilidade compartilhados. Obrigada, sussurrou ela. Por tudo. Henrique tocou seu rosto com uma ternura que contrastava com a dureza em seus olhos quando olhava para os jornalistas. Você vai arrasar com eles, murmurou. Apenas seja você mesma. O salão se encheu gradualmente. Sofia reconheceu alguns rostos, repórteres de programas de fofoca, jornalistas de revistas femininas, fotógrafos que disparavam flashes incessantemente. O burburinho de conversas era como o zumbido de abelhas furiosas, e ela captava fragmentos de especulação. Será que ela vai admitir? Aposto que é tudo armação. Pobrezinha não sabe no que se meteu. Quando Marcos bateu no microfone para testar o som, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia se posicionou atrás do púlpito, suas mãos segurando firmemente as bordas da madeira polida. As luzes das câmeras eram ofuscantes, transformando os rostos da plateia em borrões indistintos, mas ela podia sentir o peso de seus olhares como facas afiadas. Boa tarde, começou ela, sua voz saindo mais firme do que esperava. Meu nome é Sofia Martins e estou aqui para esclarecer algumas distorções que têm circulado na mídia sobre minha relação com Henrique Albuquerque. Um mar de mãos se ergueu instantaneamente, acompanhado por um coro de vozes, competindo por atenção. Marcos apontou para uma repórter loira na segunda fileira. Uma mulher com olhos frios que Sofia reconheceu de um programa de televisão. Senhorita Martins, disse a repórter com um sorriso predatório. É verdade que você trabalhou como faxineira na festa onde conheceu o Sr. Albuquerque e que deliberadamente derrubou uma bandeja para chamar a atenção dele? Sofia respirou fundo, sentindo o cheiro metálico do medo em sua própria garganta. Sim, eu trabalhava ajudando minha mãe em eventos. E sim, derrubei uma bandeja, mas não foi intencional. Sua voz ganhou força. Foi resultado de uma humilhação pública promovida por algumas convidadas que acharam divertido humilhar uma jovem trabalhadora. Murmúrios percorreram a sala. Sofia viu alguns repórteres trocando olhares significativos. Aquela não era a resposta que esperavam. Outra mão se ergueu, um homem de bigode, que cheirava a cigarro mesmo a metros de distância. Mas deve admitir que é uma coincidência notável uma jovem sem recursos conseguir despertar o interesse de um dos homens mais ricos do país. Coincidência? Sofia sentiu uma chama de indignação se acender em seu peito. Vocês acham que é impossível alguém se interessar por mim pelo que sou, não pelo que posso oferecer? Isso diz muito mais sobre vocês do que sobre mim. Henrique sorriu discretamente da plateia e Sofia sentiu uma onda de coragem fluir através dela. Senhorita Martins, interveio uma mulher de óculos, o que diz sobre as alegações de que fingiu ser virgem para despertar a proteção do Sr. Albuquerque? O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Sofia sentiu suas bochechas corarem, mas manteve o queixo erguido. Minha vida íntima não é assunto público.
mas posso dizer que nunca fingi ser nada que não sou. Ao contrário de algumas pessoas nesta sala, eu não preciso criar personagens para sobreviver. A resposta foi como uma bomba. Flashes dispararam freneticamente e Sofia podia ouvir o sussurro urgente dos repórteres falando em seus gravadores. "E a Fundação Esperança?", perguntou o outro jornalista. "Não acha conveniente que o Sr. Albuquerque tenha criado uma fundação logo depois de conhecê-la? E que você tenha sido colocada como diretora sem qualquer experiência?" Esta pergunta atingiu Sofia como uma flecha certeira. Era sua maior insegurança, a dúvida que a assombrava todas as noites. Ela olhou para Henrique, que acenou encorajadoramente. "A Fundação Esperança", disse ela lentamente, "nasceu do desejo do Sr. Albuquerque de retribuir à sociedade. Ele me escolheu não por favoritismo, mas porque entendo a realidade das pessoas que queremos ajudar. Já vivi na pele a falta de oportunidades, a humilhação da pobreza, a sensação de ser invisível para a sociedade." Sua voz cresceu em intensidade. "Isso não é uma desvantagem, é uma qualificação." Um murmúrio de aprovação percorreu uma parte da plateia. Alguns repórteres pareciam genuinamente interessados em sua resposta. "Mas e o dinheiro?", insistiu a repórter loira. "Os presentes caros, as roupas de grife, o apartamento luxuoso? Como justifica aceitar tudo isso?" Sofia sentiu a armadilha se fechando. Era a pergunta que mais temia, porque tocava em seus próprios conflitos internos. Quando alguém que você importa oferece cuidar de você, é difícil dizer não, especialmente quando você passou a vida inteira cuidando de todos, exceto de si mesma. Então, admite que se aproveitou da generosidade dele? "Não", disse Sofia firmemente. "Aceitar cuidado não é se aproveitar. É permitir que alguém demonstre amor da maneira que sabe." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera principal. "Henrique me deu muito mais do que dinheiro ou presentes. Ele me deu dignidade, me fez sentir que mereço ser vista, ser ouvida, ser amada." O silêncio que se seguiu foi diferente, não hostil, mas reflexivo. Sofia viu lágrimas nos olhos de algumas mulheres na plateia. "E o que diz para aqueles que afirmam que você é apenas mais uma interesseira que conseguiu enganar um homem rico?" A pergunta veio de trás, uma voz masculina carregada de desdém. Sofia respirou fundo, sentindo todas as humilhações que havia sofrido ao longo da vida se cristalizarem em um momento de clareza absoluta. "Digo que eles não conhecem amor verdadeiro", respondeu ela, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Amor não é sobre merecimento ou estratégia, é sobre reconhecimento. Henrique me reconheceu quando eu era invisível para todos os outros. Viu beleza onde outros viam apenas pobreza. Encontrou força onde outros viam apenas fraqueza. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas sua voz permaneceu firme. Se isso os incomoda, o problema não é comigo. É com a incapacidade deles de acreditar que algo real pode existir em um mundo cheio de mentiras." Henrique se levantou lentamente, seus olhos brilhando com uma emoção que fez o coração de Sofia acelerar. Ele caminhou até o púlpito, subindo na plataforma ao lado dela. O salão explodiu em flashes e murmúrios. "Senhoras e senhores", disse ele, sua voz profunda reverberando pelo microfone, "ouçam bem o que vou dizer." Ele pegou a mão de Sofia, entrelaçando os dedos. "Sofia Martins é a mulher mais genuína, corajosa e íntegra que já conheci. Ela não buscou meu dinheiro. Eu é que encontrei nela algo que nenhuma quantia pode comprar. Um coração puro." O salão estava absolutamente silencioso, como se todos estivessem prendendo a respiração. "E para que não haja mais especulações ou dúvidas", continuou Henrique, se virando para Sofia com um sorriso que transformou completamente seu rosto. "Quero que todos saibam que não apenas amo esta mulher, pretendo me casar com ela." Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. "Henrique", sussurrou. Ele soltou sua mão
e, para total incredulidade de Sofia e da plateia inteira, se ajoelhou ali mesmo no palco, diante de centenas de pessoas e dezenas de câmeras. De algum lugar, ela nunca soube de onde, ele tirou uma pequena caixa de veludo azul. Sofia Martins, disse ele, sua voz carregada de emoção. Você quer se casar comigo? O salão explodiu. Flashes dispararam como uma tempestade de relâmpagos. Repórteres gritaram perguntas. Pessoas se levantaram para ver melhor. Mas Sofia só tinha olhos para o homem ajoelhado diante dela, oferecendo não apenas um anel, mas um futuro que ela jamais havia ousado sonhar. Ele me tirou a pureza, pensou ela, olhando para o anel de diamante que brilhava como uma estrela capturada. Mas me deu um futuro que eu jamais sonhei. Sim, sussurrou ela depois mais alto. Sim. Quando Henrique se levantou e a beijou, o salão explodiu em aplausos. Sofia se perdeu no beijo, no gosto dele, no cheiro familiar de sândalo e bergamota, na sensação de estar exatamente onde pertencia. Quando finalmente se separaram, ela olhou para a plateia e viu que metade das pessoas estava chorando. A repórter loira limpava discretamente os olhos, e até mesmo o homem do bigode parecia tocado. Alguma outra pergunta? Gritou Marcos sobre o tumulto, mas sua voz estava embargada de emoção. Não houve mais perguntas, apenas aplausos que duraram minutos, e Sofia soube que havia vencido a batalha mais importante de sua vida. 6 meses depois, o outono pintava São Paulo com tons dourados que refletiam na fachada de vidro da Catedral Metropolitana. Sofia estava diante do espelho do quarto nupcial, observando uma versão de si mesma que parecia saída de um sonho impossível. O vestido de noiva, criação exclusiva de um estilista francês que Henrique havia voado especialmente para o Brasil, era uma obra de arte em seda e rendas com milhares de pequenos cristais que capturavam e refletiam a luz como estrelas líquidas. Minha filha, sussurrou Dona Marta, suas mãos trêmulas ajeitando o véu que se estendia em uma cauda de 3 metros, bordada à mão com fios de ouro. Sua mãe havia se recuperado completamente no hospital Albert Einstein, e agora seus olhos brilhavam com lágrimas de felicidade. Você está tão linda que chega a doer olhar. Sofia sorriu, sentindo o perfume delicado de gardênias que emanava do buquê de noiva. As mesmas flores que perfumavam o jardim onde Henrique a havia encontrado chorando naquela noite que mudou tudo. Cada pétala havia sido escolhida pessoalmente por ele. Cada detalhe planejado com o mesmo cuidado meticuloso que aplicava em seus negócios mais importantes. Eu ainda não acredito que isso é real, admitiu Sofia, tocando delicadamente o colar de diamantes que Henrique havia lhe dado na véspera. Uma herança de família que pertencera à sua avó. Às vezes acordo achando que vou estar de volta ao nosso quartinho, te ajudando a costurar para pagar as contas. Dona Marta riu, um som musical que ecoou pelo quarto luxuoso do hotel. Mas olha só onde estamos, minha querida. Olha só quem você se tornou. Através da janela panorâmica, Sofia podia ver o movimento na praça em frente à catedral. Centenas de pessoas se aglomeravam nas calçadas, não apenas convidados, mas curiosos que haviam se reunido para testemunhar o que a mídia havia apelidado de o casamento do século. Desde a coletiva de imprensa, a opinião pública havia se transformado completamente. Sofia havia se tornado um símbolo de superação, uma Cinderela moderna que conquistara o coração do príncipe não com artifícios, mas com autenticidade. Está na hora, anunciou Marcos, entrando no quarto com sua eficiência habitual. Nos últimos meses, ele havia se tornado muito mais que um assessor de imprensa. Era quase um tio protetor que zelava pela imagem e bem-estar de Sofia. A catedral está lotada, o noivo está ansioso, e metade do Brasil está assistindo pela televisão. Sofia sentiu uma onda de nervosismo e excitação. A transmissão ao vivo havia sido ideia de Henrique,
uma forma de dividir sua felicidade com o mundo e, principalmente, de mostrar que o amor verdadeiro ainda existia em um mundo frequentemente cínico. A descida pelas escadas do hotel foi como uma cena de filme. Funcionários se alinharam ao longo do caminho, alguns com lágrimas nos olhos, aplaudindo discretamente. O perfume das flores frescas, rosas brancas, lírios e gardênias, pairava no ar como uma bênção perfumada. Sofia podia sentir o tecido do vestido sussurrando contra o mármore polido, cada passo a levando mais próximo do momento que havia sonhado, sem ousar acreditar que fosse possível. A limusine que as aguardava era decorada com fitas de seda branca e milhares de pétalas de rosa. Dona Marta segurou a mão da filha durante todo o percurso até a catedral, suas palmas suaves e calejadas, marcas de uma vida de trabalho duro, entrelaçadas com as de Sofia, que agora usavam um anel de noivado que valia mais que todas as casas da rua onde haviam morado. "Mãe", disse Sofia suavemente, observando as lágrimas que corriam pelo rosto enrugado de Dona Marta. "Obrigada por nunca ter desistido de mim, por ter me ensinado que dignidade não tem preço." "Minha menina", respondeu Dona Marta, apertando sua mão, "você sempre teve luz própria. Só precisava de alguém que soubesse enxergar." Quando chegaram à catedral, Sofia sentiu o fôlego escapar. O edifício gótico se erguia majestoso contra o céu azul, suas torres apontando para o infinito como dedos de pedra rezando aos céus. Tapetes vermelhos se estendiam desde a calçada até as portas massivas, ladeados por arranjos florais que transformavam a entrada em um jardim de sonhos. A multidão na praça explodiu em aplausos quando Sofia desceu da limusine. Flores foram atiradas no ar, criando uma chuva perfumada de pétalas que dançavam no vento como confete natural. Sofia acenou, genuinamente tocada pelo carinho das pessoas que haviam acompanhado sua história de transformação. "Do chão da humilhação", pensou ela, observando os rostos sorridentes na multidão. "Eu subi até o altar do amor verdadeiro." Dentro da catedral, o espetáculo era ainda mais impressionante. 2.000 convidados se levantaram como uma onda humana quando as portas se abriram. O órgão de tubos encheu o espaço com os acordes majestosos da marcha nupcial de Wagner, cada nota reverberando pelas abóbadas centenárias como a própria voz dos anjos. Sofia caminhou lentamente pelo corredor central, seu braço entrelaçado no de sua mãe, que faria as vezes de pai, já que Dona Marta era tudo que Sofia tinha no mundo. Cada passo era uma vitória sobre todas as humilhações passadas, sobre todas as noites em que havia chorado de desespero, sobre todos os momentos em que havia duvidado de seu próprio valor. As pessoas nas primeiras fileiras eram um misto fascinante de dois mundos que se encontravam. De um lado, a elite paulistana, empresários, políticos, socialites que agora a respeitavam e admiravam. Do outro, funcionários da Fundação Esperança, ex-colegas de trabalho de sua mãe, pessoas simples que haviam conhecido Sofia antes da transformação e que a amavam pelo que sempre foi, não pelo que se tornou. Valéria Monteiro estava na quinta fileira, elegante em um vestido azul marinho, mas seu sorriso agora era genuíno. Ela havia procurado Sofia 2 semanas antes, pedindo desculpas pela crueldade daquela noite. "Eu estava com inveja", havia admitido. Inveja da sua pureza, da sua capacidade de ser real em um mundo de mentiras. Mas Sofia mal registrava os rostos conhecidos. Seus olhos estavam fixos no altar, onde Henrique a aguardava. Ele usava um smoking feito sob medida que realçava sua silhueta imponente, mas era seu sorriso que aprendia, um sorriso de pura felicidade que transformava completamente suas feições aristocráticas.
Ao lado dele, como padrinho, estava seu melhor amigo desde a infância, um homem que havia crescido na mesma periferia e agora era seu sócio nos negócios. Quando Sofia finalmente chegou ao altar, Henrique deu um passo à frente para recebê-la. Dona Marta beijou a testa da filha e sussurrou: "Seja feliz, minha pequena", antes de depositar a mão de Sofia na de Henrique. O toque foi elétrico, como sempre. Mesmo depois de meses juntos, o contato com Henrique ainda fazia seu coração acelerar, ainda enviava ondas de calor por todo o seu corpo. Ele levantou sua mão enluvada até os lábios, beijando-a suavemente através da renda delicada. "Você está deslumbrante", murmurou ele apenas para ela ouvir. "Mais linda que todos os meus sonhos." O padre, um homem idoso com olhos bondosos que havia conhecido Sofia durante suas visitas à fundação, começou a cerimônia com uma voz que ecoava pela catedral como uma bênção. Mas Sofia mal ouvia as palavras rituais. Sua consciência estava focada inteiramente no homem diante dela, nas mãos quentes que seguravam as suas, no amor que brilhava em seus olhos dourados. Quando chegou o momento dos votos, Henrique tirou um papel do bolso interno do paletó. Sua voz, normalmente tão controlada e confiante nas salas de reunião, tremeu ligeiramente de emoção. "Sofia", começou ele, "quando te vi naquela noite ajoelhada no chão de mármore, pensei que estava vendo apenas uma jovem humilhada, mas, na verdade, estava vendo minha salvação." Lágrimas brilharam em seus olhos. "Você me ensinou que o amor verdadeiro não se compra, não se negocia, não se conquista. Ele simplesmente acontece, como um milagre que transforma tudo ao seu redor." Sofia sentiu suas próprias lágrimas começarem a correr, borando levemente a maquiagem que havia levado 3 horas para ser aplicada. "Prometo te amar", continuou Henrique, "não apenas nos dias de glória, mas especialmente nos momentos difíceis. Prometo te proteger, não porque você é frágil, mas porque você é preciosa. E prometo nunca esquecer que você me escolheu não pelo que tenho, mas pelo que sou." Quando foi a vez de Sofia, ela não tinha papel. Falou diretamente do coração, sua voz clara e firme ecoando pela catedral silenciosa. "Henrique", disse ela, "você me encontrou quando eu estava quebrada e me ajudou a me reconstruir. Mas o mais incrível é que você não tentou me transformar em outra pessoa. Você me amou exatamente como eu era, e isso me deu coragem para me tornar quem sempre sonhei ser." Ela sorriu através das lágrimas. "Prometo te amar com a mesma intensidade que você me ama. Prometo construir com você não apenas uma vida, mas um legado de amor que inspire outros a acreditar que milagres ainda acontecem." Quando o padre pronunciou as palavras finais, "Eu vos declaro marido e mulher", e Henrique a beijou, a catedral explodiu em aplausos que pareciam fazer as próprias pedras vibrarem. O beijo foi doce e profundo, carregado de todas as promessas de um futuro compartilhado. Quando finalmente se separaram, de mãos dadas, caminharam de volta pelo corredor central sob uma chuva de pétalas de rosa atiradas pelos convidados. A luz dourada do final da tarde filtrava através dos vitrais, criando um caleidoscópio de cores que dançava sobre o vestido de Sofia como uma bênção celestial. Do lado de fora, a multidão na praça rugiu sua aprovação. Sofia e Henrique pararam nos degraus da catedral, acenando para as pessoas que haviam se reunido para testemunhar seu momento de triunfo. Repórteres capturavam cada segundo, mas agora as manchetes seriam sobre amor e esperança, não sobre escândalo e especulação. "Como se sente sendo a nova senhora Albuquerque?", gritou um repórter. Sofia sorriu, sua mão entrelaçada na de Henrique, o anel de casamento brilhando ao sol. "Me sinto como se tivesse chegado em casa", respondeu ela. "Finalmente chegado em casa."
Meses depois, quando o primeiro jovem da Fundação Esperança se formou em medicina com uma bolsa integral que Sofia havia conseguido, ela entendeu completamente o que Henrique havia lhe dado naquela noite no jardim. Não era apenas amor, era a chance de transformar sua dor em esperança para outros, de usar sua história como ponte para que outros pudessem cruzar do desespero para a dignidade. E sempre que duvidava se merecia tanta felicidade, ela olhava para o homem que dormia ao seu lado, que a havia visto chorando no jardim e decidido que ela merecia ser amada, e sabia que alguns milagres são simplesmente verdadeiros demais para serem questionados.